mostrar como é a siderurgia, como ela acontece aqui no estado, alguns aspectos que são relevantes e outros que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que, logicamente, começar a pensar em como fazer para tentar viabilizar determinadas coisas para que isso aí comece a melhorar, para que a gente tenha, como falou o professor Marcos, maior geração de emprego, com isso maior geração de renda e, logicamente, a inserção dos nossos alunos aí no mercado de trabalho, ok? Mas, para iniciar, a gente vai ter que ter, logicamente, alguma noção do que seria a siderurgia, né? Então, o que é, na realidade, a siderurgia? A siderurgia é o ramo da metalurgia extrativa que estuda a obtenção de ligas ferrosas a partir do seu minério ou de ligas de descartes após uso. O que seria isso? É que a metalurgia extrativa ela é uma área, não é, da ciência que ela estuda justamente os processos de obtenção do metal a partir do seu minério, não é? Ou seja, ela vai reduzir esse metal a partir do composto ao qual ele está ligado ao seu minério. Por exemplo, o ferro aqui, predominantemente utilizado na siderurgia, é na forma de hematita, é o ferro hematítico, que no caso ele tem predominância de F2O3. Então, fazer a redução, logicamente utilizando os métodos metalúrgicos indicados para isso, né? No caso aí, reações carbotérmicas, para que a gente possa fazer a redução do ferro, né? Que no caso está no estado 3+, para o ferro, zero, né? Que seria a forma metálica. Outra coisa, a gente não obtém só as ligas. Na realidade, a gente não vai ter o ferro em si lá no final do processo, como está aqui na siderurgia, né? Eu vou ter o ferro em si. Você vai ter sempre uma liga ferrosa com um determinado percentual de carbono. Como eu falei, são reações carbotérmicas, reações que vão permitir com que haja a redução desse elemento, né? Desse elemento metálico. Para que isso ocorra, nós temos que utilizar um combustível, não é? Que no caso é um combustível de origem carbonosa, no caso um carvão vegetal ou um carvão mineral, que no caso seria o coque, que é obtido a partir do carvão mineral, através de um outro processo. Mas não é só a partir do ferro, do minério, que a gente obtém diretamente esse metal. A gente também pode obtê-lo a partir de ligas de descarte, que foi como eu coloquei aí. O que seriam essas ligas de descarte? Essas ligas de descarte seriam materiais do nosso dia a dia, ou até da própria empresa, não é, que é descartado, que teve algum problema, que não pode mais ser utilizado, ela volta para o processo para que ela possa ser reutilizada. Nesse caso, também é uma parte siderúrgica, só que, no caso, você não está utilizando o minério, você está fazendo um reaproveitamento. Não é? Você está reaproveitando o material que já está aí e que já foi utilizado, energia, para, logicamente, uma grande quantidade de energia, inclusive, né, para que pudesse ter sido feita essa reação, para que houvesse essa redução desse metal. Ok? Aqui, só para explanar, né, eu coloquei algumas coisas bem, um diagrama que é para mostrar alguma coisa sobre isso. Lógico que isso aqui, para quem é engenheiro de materiais, a gente utiliza muito em tratamento térmico, né? Porque justamente há variações de fases e tal, dependendo da variação de temperatura e de como ocorre essa variação de temperatura, ok? Mas para a gente aqui, eu coloquei para justamente a gente ter ideia, não é, das ligas que elas são produzidas a partir dessas reações carbotérmicas que ocorrem, ou seja, da reação do ferro, não é, do óxido de ferro, né, com carbono, tá bom? Então, aqui, olha, a gente vai ter esse intervalo, não é, que vai de 0,8 até 2,4, que é a quantidade de carbono que você vai ter. Aqui nesse lado nós temos as temperaturas, né, as variações de temperaturas, e aqui no eixo X nós temos justamente o percentual de carbono de cada um. Nessa parte aqui inicial, nós temos, no caso aqui, em temperaturas mais baixas, por exemplo, abaixo de 727, a gente tem o caso da ferrita, não é?
E aqui no final nós temos a cementita. Então, há uma variação dependendo do teor de carbono e das fases que vão estar presentes aí. Tá bom? Tem algumas temperaturas aqui que elas são, digamos assim, essenciais, elas são importantes para que você tenha uma ideia durante o estudo. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de eu estar mostrando aqui para a produção do aço, e no caso, que é um produto obtido a partir da redução do minério, né? E o ferro fundido, que também é um produto oriundo dessa redução desse minério, não é a partir do combustível utilizando carbono, as faixas de temperatura de carbono deles são de 0, né, de 0,08 a 2,04 é o que caracteriza o aço. Não é? Qual a importância desse teor de carbono? A importância desse teor de carbono ela tem a ver muito com a dureza do material que a gente vai ter, com a tenacidade, etc. Né? Com uma forma de trabalhar e com a forma de utilização que a gente vai dar para esse material ao final. Não é? Um exemplo, quanto maior o teor de carbono aqui, maior vai ser a dureza desse material, dessa liga metálica. Não é? O que a gente pode observar aqui é que a maior parte do nosso material, no nosso dia a dia, de um modo geral, ela é utilizada na liga que é considerada o aço, não é? Ou seja, com teores baixos de carbono. Por quê? Porque ela precisa ser trabalhada, ela precisa ter uma resistência maior, e quanto mais duro, menos resistência ela vai ter. Na verdade, ela vai romper muito mais fácil, ela vai quebrar com mais facilidade. Ela não vai aguentar choques. Então, ela vai quebrar com uma facilidade muito maior. Em materiais que a gente precisa de uma dureza mais profunda, né, uma dureza mais intensa, a gente já vem para a fase aqui do ferro fundido, certo? Então, e aqui a gente tem justamente essas temperaturas aqui, né? A gente tem essa temperatura de 727, que justamente são as temperaturas que cortam os eixos Y, dependendo de onde a gente quer trabalhar, né? Na faixa de bifásicas, no caso, né? Que seriam aqui, né? Transposição de uma fase com outra bifásica. 910, e assim vai, não é? Até a fase de que, como está dizendo aqui, essa última fase aqui, é a fase do líquido, não é? Então, é a fase em que todo o ferro vai estar no estado líquido, todo o ferro já foi fundido, não é? Foi 1538 graus Celsius, a partir dessa temperatura é que todo o material vai estar líquido. Vocês podem perguntar, mas para que eu quero saber de tudo isso? Não é saber, mas pelo menos ter uma ideia para que a gente possa ter o entendimento de como isso se dá no processo. O processo ele ocorre para a produção do gusa, né? A siderurgia ela é dividida em redução, não é? Ela depois da redução, que é a obtenção do ferro gusa líquido ou em pelotas, né? Ou em lingotes, não é? Vem a fase do refino. E após a fase do refino, a gente vê que o que seria o refino? Seria a fase onde a gente vai fazer justamente tratamentos térmicos. É como se fosse uma receita de bolo. A gente vai adicionar metais, ligas metálicas, né? Ferros ligas, que justamente dependendo do metal, ele vai dar uma característica à liga que eu vou trabalhar, ao aço ao qual eu vou utilizar. Daí surgem os aços inoxidáveis, os aços de baixo carbono, não é? Que são utilizados no nosso dia a dia. Após isso vem o ligotamento, que é justamente onde a gente vai conformar esse material para que ele tenha e possa ser vendido ao mercado, né? Em forma de chapas, de tarugos, de tubos. Tá? Então, aqui são essas temperaturas aqui, como eu disse para vocês. Né? 723, antiga liga de transformação a 1, reação eutaltética com ácidos de 0,77 de carbono. Em 770, não aparece aqui anteriormente, não é? Seria mais ou menos por aqui, digamos assim, mas é justamente um local que também é importante, é um dado importante de temperatura. Ele indica o ponto de ferro magnético, onde o ferro, acima dessa temperatura, deixa de ter as propriedades magnéticas, deixa de ser ferro magnético. Não é? Acredita-se também que aí ocorra a fase da ferrita beta. Em 910 graus, abaixo dessa temperatura, a ferrita gama se transforma em ferrita alfa.
Em 1147, indica a linha de transformação eutética para ligas com 4,3% de carbono, que é justamente essa liga bem aqui, né? Qual é a temperatura? Aqui, né? Tá? Que é a transformação, no caso. Indica a linha de transformação técnica para 4,3% de carbono. Abaixo desta temperatura tem início, né, 1394, abaixo desta temperatura tem início a formação da ferrita gama. E acima desta temperatura, 1493, se forma a ferrita delta. Em 1538, temos a temperatura de fusão, que foi como eu falei para vocês. A partir dali, a gente tem só o quê? Só a fase líquida formada. Tá, né? Que é bem aqui, né? A partir daqui, a gente tem só a fase líquida formada. E aqui são as outras temperaturas que foi faladas anteriormente, aqui no vídeo posterior. Né? E quais são as matérias-primas que a gente precisa para obter essas ligas metálicas? Bom, principalmente a gente vai precisar de quem? Do minério de ferro, como eu falei para vocês, que predominantemente o que se utiliza hoje em dia é o ferro de origem hematítica, né? É a hematita. Aqui tem, logicamente, a característica dela, tem coloração avermelhada, tá? Tem uma certa dureza. E o carvão, não é? A gente precisa do minério, a gente precisa do carvão. O que é o carvão? É o combustível, que a gente vai utilizar justamente para que ocorra essa reação entre o ferro, né, o composto ferroso, com o carbono, que vai justamente fazer a redução desse composto. Né? Vai reduzir o ferro, o composto, né? Composto aqui, que seria a hematita, né? Seria o F2O3, ao Fe, que seria no estado zero, estado elementar. Certo? E quem nós poderíamos utilizar como combustível nesse sentido? Nós poderíamos utilizar o carvão, não é? Aqui nós temos, no caso aqui já é o coque. Na realidade, qual é esse processo? O coque, ele vem a partir do carvão mineral. Né? E o que é que a gente precisa fazer? Precisamos fazer algum trabalho em cima desse carvão para utilizá-lo? Sim, porque a gente precisa que ele tenha maior dureza, não é? A gente precisa que ele tenha uma maior porosidade, não é? Então, o que é que a gente faz? A gente passa esse carvão mineral por uma queima com um teor reduzido de oxigênio, não é? O que é que vai acontecer com isso? Essa queima, esse aquecimento com um teor bastante reduzido de oxigênio, a gente vai ter liberação de materiais voláteis. E esse material vai ficar muito mais duro, muito mais coeso, não é? E vai formar, logicamente, poros dentro desse material, que vai propiciar, logicamente, uma reação muito melhor quando entrar lá no nosso reator, que seria o alto forno. O que é o alto forno? O alto forno, ele é um equipamento onde a gente vai fazer justamente a queima todo esse material que eu estou colocando aqui para vocês. Não é? Em camadas, vai entrar pela parte superior, vamos pensar em um cilindro, né, para ser de forma simples. Seria como se fosse um cilindro, não é? Em que, pela parte superior, né, pelo topo, você tem alimentação de minério em camadas, depois você tem alimentação do combustível, que pode ser o coque, como eu disse para vocês, ou também o carvão vegetal. O carvão vegetal, como vocês sabem, é mais conhecido da gente, né, pelo churrasquinho que a gente faz no final de semana, a gente tem uma ideia de como isso ocorre. Eu vou dizer que seria parecido com a coquificação ocorrida no carvão mineral. Na realidade, a gente vai fazer a pirólise, né, da madeira. A gente vai pegar a madeira, também vamos queimá-la, vamos aquecê-la, né, em uma atmosfera com o teor de oxigênio bem reduzido, para que a gente também consiga, logicamente, concentrar naquele material que vai sobrar ali após essa queima, digamos assim, né, um material carbonoso com um maior teor de carbono. Então, aqui a gente tem justamente esse material, que é vindo de quem? Vindo de materiais vegetais, não é? Para que a gente possa justamente fazer esse carvão que vai ser utilizado no nosso reator, que é o alto forno, onde se dá as reações que vai fazer
vai acontecer, vai propiciar a redução do ferro, ok? Também aqui a gente precisa de algo. O que é que a gente vai precisar? Existem óxidos ali no meio que eles têm temperaturas muito elevadas, não é? E para que a gente possa reduzir essas temperaturas, não é, a um valor menor, não é? Digamos, não chegue a 2.000 ou 3.000 graus, que seria um desperdício de combustível, né? Se a gente consegue fazer isso através de estudos, e lógico, se a gente consegue fazer essa diminuição através das técnicas que são utilizadas atualmente, a gente utiliza esses fundentes. Um dos principais fundentes é o calcário calcítico, que ele é utilizado justamente para que ele reduza a temperatura de fusão desses materiais que são considerados refratários, né, que tem uma temperatura bem mais elevada, não é? Que são os óxidos de magnésio, os óxidos de cálcio, de silício, que as temperaturas são bem maiores. Então, eles reduzem para uma temperatura bem menor, próximo de 1.500, que é onde ocorre toda essa fusão desse material, não é? De toda essa mistura que aqui vai estar, para que ela possa seguir adiante, né? Mas também ele tem uma função. Qual é a função dele? É justamente separar, porque ali a gente vai formar duas fases nesse alto forno, nesse cilindro. Na parte inferior, que é chamado de cadínio, que é como se fosse uma panela grande, com refratários em volta, lógico, né? Com revestimento refratário. Lá, nessa parte inferior, a gente vai ter a separação, não é, de duas fases que vão, logicamente, após a descida desse material e a queima desse carvão, né? Eu esqueci de dizer para vocês como é que vai acontecer isso aí. Você vai queimar esse carvão numa parte acima desse cadinho, não é? Onde você vai injetar oxigênio já pré-aquecido. Por que você vai injetar um oxigênio pré-aquecido? Para justamente não roubar temperatura do teu conjunto, do teu sistema. Então, você queima injeta esse oxigênio, não é? E queima, logicamente, com carbono, não é? Com o carvão que vai estar ali. Essa reação, em altas temperaturas, vai produzir o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono que vai ser produzido é que vai gerar a reação com os compostos, né, que vão surgir aí, né? Porque, logicamente, como eu disse, do topo, você está vindo com a hematita, que é Fe2O3. Dependendo da temperatura, ela vai ser reduzida, mas ela não se reduz diretamente para o ferro. Eu coloquei diretamente para o ferro aqui, mas não é assim que ocorre, né? Ela vai se reduzindo, ela vem de F2O3, depois ela vem para F3O4, que seria a forma da magnetita, depois ela vem para o FeO, que seria a wustita, até chegar no ferro metálico, entendeu? Então, esse monóxido de carbono, ele vai se encaminhar de forma ascendente, logicamente elevando essa temperatura e propiciando as reações nesse cilindro. Esses cilindros, logicamente, dependendo da zona de temperatura, como a gente estuda em física, em química, a gente vai ter reações preferenciais que vão acontecer aí. Por isso que, geralmente, lá no topo, mais em cima, em torno de 500 graus Celsius, você consegue fazer já a redução do F2O3 para magnetita, que é o F3O4. E dependendo, logicamente, dessas faixas, né, até chegar lá embaixo, onde a temperatura, próximo do cadinho, onde a temperatura é bem elevada, em torno de 2.000 graus e tal, você vai ter essas faixas de temperatura aí de reações que vão acontecer, tá bom? E lá no cadinho, como eu disse, você vai ter, logicamente, duas fases líquidas. Quais são essas fases líquidas que a gente vai ter? Ou duas substâncias líquidas, digamos assim. A gente vai ter o ferro gusa, não é? Que tem um alto teor de carbono ainda, em torno de 4,5% de carbono. E você vai ter... Desculpa, estou colocando errado. Você vai ter acima disso, né? Acima dessa fase metálica, você vai ter a escória, que vai ser justamente formada pelos fundentes e pelos óxidos refratários, que vão justamente migrar para essa substância, né? Para esse composto, né? Para essa fase líquida. Tá certo? Então, eles vão, logicamente, passar para essa fase líquida e vão se alojar ali. A maioria daquilo que é prejudicial ao meu composto, a minha liga metálica, gusa, eles vão estar
justamente aí nessa escória, não é? Inclusive, tem o jargão na indústria siderúrgica que dizem que eu não preciso controlar o gusa, eu preciso ter controle da escória. Porque pela escória e pelos componentes e composições desses componentes dentro da escória, eu posso ter, logicamente, a noção de como o meu gusa está, não é? Que o meu gusa, como eu falei para vocês, é o minha liga ferro-carbono, que vai estar lá embaixo com um alto teor de carbono, que vai estar na parte inferior mesmo desse cilindro, não é? Através, lógico, de aberturas laterais, né, você vai poder retirar por diferença de densidade, lógico, como o gusa está em cima, o gusa está embaixo e a escória está em cima, você vai conseguir fazer a retirada de ambos, tanto da escória quanto do gusa, ok? A partir disso, a gente tem os produtos, como eu disse para vocês. Quais são os produtos? Eu esqueci de colocar aqui, né, uma foto indicando ele no estado líquido. Mas, vocês sabem, né, vai dar aquela foto amarelada, né, que você tem de algo líquido, que no caso seria o gusa, não é? E aqui já é o gusa em termos que eles chamam pães de gusa, porque se vocês forem ver, esse formato aqui é muito parecido com um pão, não é? Ele vai para a lingoteira e ele forma, logicamente, ao ser vazado, após sair do alto forno, que é esse cilindro que eu falei para vocês, ele vai formar o gusa. Então, esse é um produto, mas é o produto final? Não, esse é um produto intermediário, ainda não é um produto que a gente usa no nosso dia a dia. Ele é um produto para venda. Eu coloquei aqui para produto em termos de venda, em termos do que a indústria siderúrgica tem para venda. Ela tem para vender, né, para comercializar, ela tem o Gusa em Pelotas, que no nosso caso aqui, já que eu vou falar do estado do Pará, né, você vai ter isso geralmente exportado, né, para os Estados Unidos, China, e você vai ter a produção de ferro fundido, não é? Pelas indústrias, pelas aciarias, que vai ser utilizado em peças que você precisa de uma dureza muito mais elevada, que você não queira um desgaste muito grande nela, não é? Que você queira que ela tenha uma resistência muito maior ao desgaste, por exemplo, à dureza. E você vai ter aqui o aço, não é? Que é naquela faixa de percentual de carbono mais baixo, que eu disse para vocês que é até quanto? 2,04, não é isso? Então, você vai ter o aço que é onde você pode trabalhar, você pode dobrar, você pode transformá-los em fios mais finos, né? Você pode laminá-lo, você pode utilizar a ductilidade para torná-los em fios, etc. Tá? E também, além disso, né, logicamente aqui eu coloquei como aço, então a gente tem um mais bruto, digamos, tem um tratamento mais específico, e aqui a gente teria um tratamento bem mais específico, que seriam os aços inoxidáveis. Aqui é aço ao carbono, e aqui seriam aços inoxidáveis. Aços que, para venda, ele tem um valor agregado muito maior, não é? Então, aqui a gente precisa fazer, como eu falei para vocês, após a etapa de, de redução, a gente vai ter justamente a etapa que é a etapa que a gente vai fazer o tratamento desse material, não é? Que a gente vai justamente adicionar materiais de ferros ligas, que a gente vai tratar para retirar incrustações que possam ter surgido, incrustações não, né? Falhas, bolhas, né? Digamos assim, que chamam de pinholes, bolinhas. Quando a gente solidifica o gelo, geralmente ficam bolhas de oxigênio lá dentro, né? E aquilo ali, se você for ver, você forma algo semelhante a círculozinhos muito pequenos, que são chamados de pinholes, não é? E esses pinholes, eles vêm justamente dos gases que ali estavam na hora de solidificação do teu material, não é? Então, você faz esse tratamento justamente no refino secundário, né? No refino primário, tem o refino primário após a redução, que é onde você vai fazer todo esse tratamento, e o refino secundário. E após, logicamente, vem a laminação, como eu falei para vocês, ok? Eu coloquei como produtos aqui, não é que eles sejam... a escória, hoje em dia, ela tem um tratamento, ela é utilizada, ela não vai ser mais utilizada na indústria da aciaria, digamos assim, né? Na indústria do aço.
ela pode ser utilizada em outras indústrias. Por exemplo, na indústria de construção civil, não é? Você pode utilizá-la na indústria de asfaltos, por exemplo, são alguns casos que você usa. Mas para isso você precisa fazer um tratamento, que eles se chamam quando a escória está sendo vazada, você vai adicionar jatos de água, onde você vai pulverizar essa escória. Não é? Você vai ter uma escória que você vai ter algo de uma forma mais viável para ser vendido. Tá bom? E aqui você tem o gás do alto forno. Aqui você utiliza em outra indústria. O gás do alto forno, olha, aqui seria como se fosse o alto forno. Tá vendo que eu falei? Aqui entra toda a carga que eu disse, né? Toda a matéria-prima, não é? Por aqui entra o ar, olha. Aqui é como se fosse uma estação de aquecimento, tá vendo? Entra por aqui, não é? E aqui você vai ter justamente, cadê? Bem aqui, olha, a chaminé. Aqui você vai ter uma estação de aquecimento, onde você vai entrar com esse ar pré-aquecido aqui. Tá? E, logicamente, por aqui, como eu disse, é que vai subir justamente toda a queima desse gás, no caso, o monóxido de carbono, que vai entrar em contato com o nosso minério e com os outros materiais que estão em estado descendente aqui. Tá certo? Esse gás de alto forno, ele geralmente tem um alto teor de monóxido de carbono, como vocês estão vendo aqui. Não é? 27% de monóxido de carbono. E, logicamente, a gente não vai jogar esse material diretamente na atmosfera. As indústrias siderúrgicas são recomendadas a não fazer isso, não é? Devido ao fato de problemas ambientais que isso pode acarretar, devido ao fato de gases de efeito estufa e etc. Então, eles fazem um reaproveitamento. E pós também, logicamente, a indústria siderúrgica ela gera muitos pós também, gera muitos pós. Tá? Então, esses gases eles são coletados, são lavados, né? Aqui, né? Coletados aqui, e daqui você sai com resíduos que voltam para a siderúrgica, porque resíduos sólidos, no caso, né? Os que são obtidos aqui a partir da lavagem, né? E da separação desses gases. Deixa eu só ver aqui um negócio. Então, justamente o que acontece, né? Esses gases sobem e fazem, quer dizer, eles são liberados com alto teor de monóxido de carbono, com alto teor de combustível, e eles voltam aqui para o processo, justamente para poder fazer a queima aqui desse material e aquecer esse ar que vai entrar aqui já numa temperatura adequada para o uso no alto forno, né? O oxigênio que vai entrar aqui, que vai ser o ar que vai entrar aqui, né? Que o ar é uma composição de vários gases, em que os principais é o oxigênio, o nitrogênio, né? Então, eles vão entrar aqui, e lógico, o único que vai ser interessante para a gente aqui, o nitrogênio vai ser como se fosse um inerte, né? A gente não vai utilizar aqui. E o único que vai ser interessante aqui para a gente, para uso, vai ser o oxigênio, que ele vai ser utilizado como comburente para reação com carbono, né? Que vai estar aqui, com combustível, com carvão que vai estar aqui, para liberar o monóxido de carbono aqui para produção e para redução, logicamente, dos minérios, né? Aqui nós temos o processo siderúrgico de uma forma simplificada, né? Vou correr agora, que eu acho que eu parei muito tempo, levei um certo tempo aí, de repente pode ser que eu leve um tempo maior lá nos outros, tá? Então aqui são minério, né? Aqui carvão, aqui o calcário. O carvão, como eu disse para vocês, se for mineral, ele precisa passar pela coqueificação, e da coqueificação ele vem para cá, não é? E sai como um coque, não é? Também pode ser utilizado, eu esqueci de mencionar lá na frente, você pode utilizar gás natural, também para redução. Com o gás natural, você vai ter a produção de um material que vai ser utilizado na indústria siderúrgica, né? Que costuma se chamar de ferro esponja, onde você não vai ter a separação da fase líquida, né? Das duas fases, né? Da escória e da fase metálica, né? Do gusa em si. Isso daqui ocorre no estado sólido, tá certo? E aqui que é o alto forno propriamente dito, né? Que vem as três, não é?
com os fundentes, né, minério, carvão e calcário, que vão aqui para o alto forno, de onde a gente vai ter a produção do gusa, que ele pode ser líquido, como eu disse para vocês, para um determinado processo, ou ele pode ser comercializado também em forma de pelotas, né, que é vendido e utilizado já direto em fornos do tipo elétrico, por exemplo. Tá bom? Para a produção do aço, nós temos dois tipos de convertedores, que é quem vai fazer esse trabalho de, digamos assim, refino, digamos assim não, que é o correto de você chamar. E você vai fazer o refino dessa liga, você vai fazer o refino do aço. Você vai pegar o gusa, que está com 4,5% de carbono, em torno disso, mais ou menos, e você vai reduzir para algo em torno daquela faixa de temperatura que eu disse para vocês. Né? Temperatura não, desculpa. De teor de carbono que eu falei para vocês, né? Que é de 0,08 até 2,04% de carbono. Tá certo? Ou seja, ele tem uma redução bem significativa. Como nós fizemos aqui? Aqui nós tivemos o carvão, não é? Justamente para, com carbono, a gente conseguir fazer a redução. E aqui, e nós injetamos oxigênio como gás comburente. O que é que a gente vai fazer aqui nos dois processos, de uma certa forma? Não é? A gente vai ter que injetar um outro gás para justamente retirar o carbono. Como aqui vocês verificaram que há uma reação muito boa entre carbono e oxigênio, o carbono consegue fazer a retirada o oxigênio consegue fazer a retirada desse carbono, né? Então, aqui você vem e você tem uma reatividade muito maior desse oxigênio com carbono. Consequentemente, qual é o gás que você vai utilizar aqui, em sua maioria, e aqui também, para que haja a redução desse teor de carbono? O oxigênio. Então, você vai injetar oxigênio para que esse carbono, não é, ele seja oxidado e saia de lá, né, dessa liga metálica, né, ele tem uma preferência muito maior para se ligar com oxigênio e deixe a liga metálica ferro-carbono. E com isso você consegue fazer a redução desse teor de carbono. Tá bom? A partir daí, você vem para os tratamentos. Olha, todos dois aqui, né, que seriam os convertedores, que é onde você faz justamente esse refino. A partir dos convertedores, que seria o refino primário, você vem para o refino secundário. O refino secundário é onde você vai fazer a adição, você vai deixar esse gusa que vai estar no... desculpa, não é mais gusa, né? Você vai deixar esse aço que vai estar no estado líquido, né? E você vai fazer o trabalho em cima dele de adicionar ligas, através de redução de pressão, você vai retirar determinados gases que vão estar dissolvidos nessa liga metálica, ok? E daí a gente vem para o lingotamento, não é? E para o produto na forma que ele vai ser vendido, como eu disse para vocês, em termos de placas, chapas, blocos e tarugos. Bom, vamos começar aqui para a parte, sem muitas figuras, né? Mas a parte de coletânea de informações, né? De referências que a gente teve. O Brasil, ele é um dos países com maior potencial de recursos minerais do planeta, com 55 tipos de materiais explorados. Né? Isso é o que a gente encontra na literatura de modo geral. As reservas mundiais de minério de ferro são da ordem de 170 bilhões de toneladas, de acordo com o Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará. Tá certo? As reservas brasileiras, com um teor médio de 45,7% de ferro. Esse é um dado importante para lá na frente a gente começar a ver algo que é relevante dentro da nossa siderurgia. Eu estou comentando aqui em relação a uma das matérias-primas que a gente utiliza, não é? É bom que a gente entre com ela, porque nós sabemos que o estado do Pará, ele é um dos maiores produtores, né, de minério de ferro daqui do estado do Brasil, né, de uma forma geral. Primeiro seria Minas Gerais e depois o Brasil. Tá? Então, uma das características principais do nosso minério, para os nossos alunos de Química daí de Curuçá, daqui do campus de Ananindeua também, de outros, esse seria o teor de ferro contido nesse material. Né? O nosso aqui é bem mais elevado do que isso, chega em torno de 65%, ou seja, você tem um teor muito bom, uma pureza muito boa para ser utilizada na indústria siderúrgica. Por isso que o nosso minério ele é muito valorizado. Certo?
esse potencial faz do Brasil o segundo maior produtor mundial do minério, que tem como principais mercados China, Malásia e Japão como principais importadores. Não é? Isso daí nós obtivemos lá do Sim Mineral, não é? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar lá, tá bom? Só que o que aconteceu também? A gente sabe que dentro de todo esse cenário houve duas tragédias que levaram a um certo, digamos assim, redução devido à forma como isso aconteceu, aos impactos ambientais que isso levou. Tá? Então, a paralisação após a tragédia de Brumadinho, antes disso já tinha tido lá em... Esqueci agora onde. Teve a de Brumadinho, que foi posterior, Mariana, não é? E a tragédia lá em Mariana, não é? Também foi o rompimento de uma barragem. Tivemos a de Brumadinho, que foi uma tragédia muito maior ainda. Contribuiu para a queda de 8,8% na produção do minério de ferro. Não é? Devido a tudo isso, né, ao temor dos investidores, ao temor de como isso está se dando e a forma como isso está acontecendo, a forma como está se dando esse trabalho de monitoramento dessas barragens de obtenção, utilizadas para depósito desses rejeitos do minério utilizado posteriormente na siderurgia. O que fez os preços pararem também, segundo o IBAMA. Para este ano, a expectativa é de queda de preço, principalmente agora, né, com essa nossa pandemia, provavelmente, talvez isso ocorra, ou não, né? Não sei. Mas o crescimento da produção deve compensar a perda e equilibrar as receitas do governo novamente. Tá? Isso nós obtivemos lá de O Tempo, né? Que é um jornal informativo também via internet. Aqui a gente vai ter algo que a gente vai começar a pensar mais, né? Flávio Otônio Pinedo, diretor-presidente do Ibrahim, admitiu que quando houve o rompimento de Brumadinho, logo em seguida, várias minas da Vale foram paralisadas. Algumas delas até por decisão espontânea da mineradora. Embora uma parte da queda dessa produção tenha começado a ser suprimida nas minas da Vale do Pará. Esse processo não avança de um dia para o outro. Ou seja, o que é que se deu com isso? Teve-se, logicamente, devido a toda a atenção da mídia, dos organismos ambientais envolvidos, começou-se a haver uma redução desse material, desse produto também aqui, desse minério também aqui. Logicamente, para que você tivesse toda uma atenção, uma avaliação do que aqui estava ocorrendo também, para que não viesse a ocorrer tragédias semelhantes. Então, isso também vai, logicamente, influenciar no preço disso aí no mercado e na redução desse minério no final, né, no balanço final. Minério de ferro no Pará. Vamos entrar aqui mais detalhadamente no Pará, que é o nosso foco, né, da nossa palestra. O setor da mineração tem sido um dos principais motores de crescimento da região norte. Verdade. Né? Todo mundo a gente pode verificar que, se nós formos ver os nossos, digamos assim, municípios mais ricos em receitas, eles estão localizados em locais que têm uma alta concentração de jazidas minerais, né? Como é o caso lá de Carajás. Ou então, em locais onde você tem a produção do metal final. Não é? No caso, por exemplo, aqui em Barcarena, né, próximo daqui de Belém, nós temos o polo de Barcarena, que é o polo metalúrgico. E onde a gente tem justamente um porto que foi viabilizado para tudo isso, né, porque quando foi implementado a Albras, houve a necessidade de implementação de um porto, e esse porto, logicamente, viabilizou a implementação de alguns projetos de mineração aqui na nossa região, certo? E isso tem, logicamente, contribuído, né, para que ocorra em regiões tipo Barcarena, que é um polo, né, um polo metalúrgico, também haja, digamos assim, um valor, não é, monetário muito relevante circulando por esse município oriundo do setor da metalurgia e, logicamente, da mineração. Que aparece como uma das maiores do planeta, né?
o minério de ferro mais puro. Foi o que eu comentei para vocês anteriormente, né? Segundo a Vale, o complexo S11, que é o novo complexo que está sendo implementado lá em Canaã dos Carajás, porque a maioria dos complexos de produção de ferro ficavam na Serra do Carajás. Esses complexos, alguns já foram fechados e outros estão sendo implementados, que é como esse S11D, não é? Que está sendo implementado em Canaã do Carajás. Não é? E esse minério produzido por esse complexo terá um teor, em média, de 66,7% de carbono, de acordo com a Vale. Não é? Isso para ser produzido aí em 2020 ou 2021. Carajás concentra no sudeste do estado ainda uma diversidade enorme de minerais. Devido a isso, como eu falei, a essa diversidade de jazidas minerais que a gente tem em Carajás, a circulação, não é, de dinheiro, de valores, ela é muito mais elevada nesses municípios, digamos assim, não é? Em Canaã dos Carajás, em Canaã do Carajás, por exemplo, temos lá o projeto Salobo, né? Em Parauapebas, que é o outro município vizinho a Canaã, também é um projeto que tem aí a produção, né, de vários, de ferro principalmente, e em Marabá, né, que tem todo esse polo aí siderúrgico, né, que é, na realidade, se a gente for pensar em siderurgia, é o local onde, o município onde há justamente essa parte de produção desse metal, né, desse minério que é produzido aqui no nosso estado. Quais são esses minérios que nós temos aqui no nosso estado? Esqueci de falar, né? Temos Juriti também, né? Com a produção também de bauxita, etc. Então, nós teríamos quem? Manganês, cobre, bauxita, ouro, níquel, estanho e outros em alguns municípios aqui do nosso estado. Ou seja, o nosso estado ele é um estado rico, né? É um estado onde o que está no nosso subsolo nos dá condições, não digo nos dá condições, mas seria algo incentivador para a geração de empregos e rendas no nosso estado. Estados brasileiros produtores, como eu disse para vocês. Eu disse que o principal era Minas Gerais, né? Eu peguei essa tabela do Anuário Brasileiro de 2019. O que a gente pode ver aqui? Nós temos o ferro, né? Com uma quantidade em ROM, que é o Run of Mine, né? Que é o que entra na mina, digamos assim, não é? Seria, na mina não, no setor de beneficiamento, né? Na mineradora. Que seria de 450 a 392, 450 milhões, 392 e 906 milhões de toneladas, né? E o contido, que é o que sai, seria o de 287 milhões, 611 e 275 toneladas. O teor médio de ferro, né, de lá, está em 60, de Minas Gerais, 62,97%. Né, o teor médio de ferro. Mas não do minério em si. Né? Pará, nós temos aqui ele em segundo lugar, né, com 125 milhões, 822 1.249 toneladas, e assim vai, né? Depois vem Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Ceará. A indústria extrativa mineral retoma seu projeto de reposição de reservas e expansão das instalações industriais, como eu falei lá para vocês, no complexo S11D, não é? Localizados no complexo Carajás, município de Paraupebas, sentido oeste das atuais minas em operação. Ou seja, no sentido oeste a essas minas é onde vai se dar a implementação desse complexo. A consolidação da retomada do novo ciclo da mineração na região de Carajás, com reposição de reservas e abertura das minas N1 e N2, e com a gestão da mina N4, isso significa a retomada dos investimentos na região mineral e crescimento econômico e geração de empregos. Não é? Isso foi retirado do Instituto Minere, né? Também um instituto que, logicamente, tem informações sobre a nossa região e sobre a produção de minérios aqui no nosso estado.
Agora vamos verificar, justamente entrar em algumas questões referentes à siderurgia em si. Eu dei alguns pontos aqui para vocês em relação à matéria-prima, no caso minério, né? Eu falei de uma das matérias-primas. A gênese do programa Grande Carajás, que foi um programa nos anos 70, 80, não é? E do Distrito Industrial do Marajá, que se deu origem a esses projetos, se encontra diretamente ligado ao processo de desconcentração dos investimentos industriais, que até aquele momento, né, meados dos anos 70, início dos anos 80, estavam concentrados essencialmente nas regiões sul e sudeste. Não é? O padrão industrial trazido para essa região dependia de algumas características principais. Não é? Quais seriam essas características? A gente tinha que ter recursos naturais em abundância, tínhamos que ter também políticas de incentivos fiscais, não é? Governamentais, e do desenvolvimento da infraestrutura daquele local ali, para que a gente pudesse ter, logicamente, a implementação desses projetos. Não é? Isso a gente pode ver no nosso estado. Né? Uma característica relevante do nosso estado, nesse caso, foram justamente grandes projetos que foram implementados para justamente viabilizar também tudo isso. Não é? Nós tivemos o quê nessa época? A construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. A construção da usina hidrelétrica de Tucuruí, qual foi uma das finalidades dela? Foi justamente a venda de energia para quem? Para a Albras, não é isso? Para a Albras e para a companhia beneficiadora da bauxita. Né? Mas, no caso, principalmente para a Albras, que é a Albras que é onde você vai utilizar a energia elétrica para que você consiga fazer essa redução. Tá? A redução de quem, nesse caso, eu estou comentando aqui, é por causa das características, né? Do que se pedia nesses projetos, que você deveria ter, não é? Quais eram as características que a região deveria ter. Então, a gente tinha que ter uma quantidade de energia elétrica suficiente para que a gente conseguisse suprir a necessidade de uma grande quantidade de energia elétrica para a produção do alumínio, não é? Que a produção do alumínio, ela é toda feita através da eletrometalurgia. Ela utiliza a energia elétrica para que você tenha a redução, no caso aí, do composto que contém o alumínio, né, para o alumínio em si. Ou seja, você utiliza uma grande quantidade de energia e você precisava melhorar essa infraestrutura. E, logicamente, ter um local onde você fosse fazer isso aí. Então, algo relevante foi a construção, logicamente, da hidrelétrica de Tucuruí. Lógico que não só para isso, né, mas também para suprir as necessidades energéticas do país também, que hoje a gente vê que ela contribui muito para isso. Né? Política de incentivos fiscais. Essa energia ela era vendida de uma forma subsidiada para a Albras. Em outras palavras, você, logicamente, tem esses programas de incentivos fiscais para que você consiga manter, consiga fixar essa indústria nessa região. Tá? E do desenvolvimento da infraestrutura regional, né, dos locais ali onde está sendo implementado isso aí. Construção, por exemplo, vamos pensar aqui na siderurgia, a construção da ferrovia, né, da ferrovia que liga Carajás até São Luís, até o Maranhão, não é? Para quê? Para que houvesse justamente a retirada, não vou dizer a retirada, né? Para que houvesse o transporte, né? Houvesse uma linha de transporte do minério que é produzido no interior do nosso estado, no centro do nosso estado, para um porto, né? Para algo próximo ao mar, para um porto, para que dali a gente pudesse fazer a exportação desse material. Tá ok? A Vale do Rio Doce iniciou a operação do projeto Ferro Carajás em 1985, como eu disse, com uma estimativa de produção inicial de 15 milhões de toneladas ano, atingindo em 1994 35 milhões não de tonelada ano. Sendo que atualmente, segundo a Vale, né, foi isso aqui a gente retirou do site da Vale, a entrada do complexo S11, denominado Eliezer Batista, é o nome desse complexo, localizado no município de Canaã do Carajás, a produção alcançará 230 milhões de toneladas métricas por ano, não é? Em 2020. Ou seja, olha, do que era produzido antes, não é? E do que atualmente se pretende produzir, não é?
iremos alcançar aí em torno de 2020, segundo a Vale. Tá? À época, a ideia era trazer indústria que pudesse beneficiar o minério e transformá-la em aço como modo de estimular o desenvolvimento regional. Onde se pretendia fazer isso? Pretendia-se fazer esse incentivo ao longo, não é, do escoamento dessa produção, desse minério, não é? Ou seja, ao longo da ferrovia Carajás, de Carajás. No entanto, o que aconteceu a partir de 1988 foi a implementação de siderúrgicas voltadas mais para quê? Para a produção do gusa. O que é que a gente observa aqui? Que houve uma concentração de indústrias que, principalmente aqui na nossa região, aqui no Pará, que visavam produzir o gusa. O gusa, como eu mostrei para vocês lá no início, ele é apenas o produto inicial. Concordam comigo? Se ele é o produto inicial, ele é um produto que ele tem menos valor do que aquele que está lá no final da cadeia, não é? Da cadeia de produção. Certo? Então, o que nós acabamos tendo aqui foi a implementação de uma indústria, digamos assim, primária, né? Dessa cadeia produtiva. Formando um polo siderúrgico no corredor de Carajás, como eu falei para vocês, né? Vários fatores locais associados à crise econômica mundial de 2008, aí a gente vem com a crise imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos, e com isso houve, logicamente, um efeito muito grande, né, nas atividades desse polo, especialmente nas siderúrgicas do Distrito Industrial de Marabá. Houve o fechamento de várias siderúrgicas, muitas siderúrgicas mesmo, tanto que hoje nós temos pouquíssimas siderúrgicas a durar. Na realidade, eu acho que uma ou duas no máximo, não sei se já voltaram a funcionar outras, mas era o que nós tínhamos que recentemente em referências, que no máximo duas estariam funcionando ainda. A crise econômica afetou diretamente o setor guzeiro, não é? Aquelas indústrias que, de uma certa forma, contribuíam para que você mantivesse, né, para que você tivesse a oferta de vagas para a mão de obra local e de municípios aos arredores, logicamente, o volume das exportações para os principais mercados consumidores do país. E com isso, muitas empresas, como eu disse para vocês, como eu mencionei, acabaram fechando suas portas. Empreendimentos siderúrgicos no dia até 2008, com um número alto de fornos, estimativa de produção de toneladas de gusa, aço, ferro, ligas anos e geração de empregos. Tá? Então, aqui, olha, o que é que nós temos? Até antes da crise, nós tínhamos 11 siderúrgicas funcionando em Marabá. Quais seriam essas siderúrgicas? Nós tínhamos a Companhia Siderúrgica do Pará, S.A., que tinha 4 fornos, com uma capacidade instalada de 558 mil toneladas, né? 558.720 toneladas anos, e uma estimativa de geração de emprego de 720. Nós tínhamos a siderúrgica Marabá, que era a Cimara, né? Que foi vendida para Sinobras justamente mais ou menos nesse período, um pouco antes disso. E só conseguiu se manter também devido à diversificação do produto que ela começou a utilizar. Porque aí, como a Sinobras ela adquiriu a Cimara, ela passou a atuar como uma usina integrada. Ela tinha uma usina que tinha autofornos e produzia o gusa, e ela implementou os outros setores de uma siderúrgica integrada. Nós temos na realidade, 3 tipos de siderúrgicas, né? Nós temos a integrada, nós temos as semi-integradas e nós temos a não integrada. A siderúrgica não integrada é aquela que, no caso da maioria delas, são de altos fornos pequenos, elas só produzem o quê? Só o gusa, em formas de pães, né? Em forma de pelotas, como eu mostrei para vocês na figura anterior, na figura lá no slide anterior. Então, eles produziam esse material. E a Sinobras, ao chegar, né, ela começou a implementar o restante da cadeia produtiva. Ela veio com parte do refino primário, não é? Do refino secundário, até chegar ao engortamento e até os produtos acabados, que seriam os tarugos, chapas,
que ela vende ao mercado. E com isso ela conseguiu se manter, não é? Tínhamos a usina siderúrgica de Marabá, não é? A siderúrgica ibérica do Pará. Olha aqui, vocês podem ver que tem uma quantidade de formas significativas em cada uma delas, né? 4, 2, 3, 3. Terra Norte Metais, atual Siquel. Ferro Ligas Marabá, seria a Fermar. E aqui a continuação, né? As siderúrgicas Sidepar, Ferro Carajás, Siderúrgica Sidenorte Siderurgia Limitada, Marabá Angusa Siderurgia e da Terra Siderúrgica. Se a gente for conferir, são as 13 siderúrgicas que funcionavam até antes de 2008, não é? A crise de 2008, ocorrida nos Estados Unidos, teve início com os empréstimos, como eu falei para você, com empréstimos, né, subprime de 2008, conseguir créditos a pessoas que não tinham condições de quitar as dívidas. Tá? Para isso, começaram a abrir uma expansão expressiva de créditos, oferecendo cada vez mais financiamentos a pessoas que não tinham garantia de quitar tais créditos, criando uma bolha no mercado, porque no final, essas pessoas que não tinham condições de quitar acabaram não quitando suas dívidas. E isso, logicamente, gerou toda essa crise lá nos Estados Unidos, que nos afetou aqui. Afetou significativamente nós aqui na região. Até 2008, cerca de 90% do gusa produzido no Pará era exportado para os Estados Unidos. Como vocês perceberam, né, com esse problema todo, né, o preço do gusa caiu muito, certo? De 650 para a tonelada, ele foi para algo em torno de 380 a 350, segundo, né, o Diário do Pará de 2008. Aqui a gente tem justamente o preço do ferro gusa, né? Como ele foi diminuindo, olha, de outubro de 2008 até outubro de 2009, houve uma queda brusca de tudo isso, né? Do valor desse produto. E, logicamente, se houve uma queda no valor desse produto, de que forma as siderúrgicas conseguiriam se manter, não é? Para conseguir ainda fazer essa venda para outros mercados. Não havia outros mercados. Né? Então, com um preço tão baixo, não dá para manter muitas siderúrgicas em funcionamento. Então, olha, o que é que a gente observou? A Companhia Siderúrgica foi paralisada, não é? Companhia Siderúrgica do Pará. A Cimara é a única que estava em operação ainda, até um tempo atrás, não sei se ainda está, ela ficou, não é? A Ferro Ligas, né? Que também ainda está em operação, Ferro Ligas Marabá. As outras todas foram paralisadas, se vocês forem verificar, não é? Todas elas foram paralisadas, a não ser a Siderúrgica do Norte aqui, que era a Cimara, que hoje em dia é a Sinobras. Né? Na crise do Distrito Industrial de Marabá, o DIN é Distrito Industrial de Marabá. O preço do minério de ferro tem sido considerado um dos grandes problemas para as empresas. Por que ele tem sido um problema? Como eu falei para vocês, devido a todo esse problema de... Na realidade, tem algo que está ligado a isso aí, que a gente vai ver aqui mais adiante. O que é que acontece? A gente tem o preço do minério, ele tem uma relação muito estreita com o preço do gusa. Concordam? Se eu tenho um produto que está elevado, como é que eu vou vender um produto que é barato? Não é? Que o preço não é tão alto, que o preço não é tão competitivo no mercado. Não é? Que o preço está lá embaixo. Tá? Isso é algo que vai gerar alguns problemas no setor siderúrgico do nosso estado. Tá certo? O preço do minério tem sido considerado um dos grandes problemas para as empresas siderúrgicas. Considerada a matéria-prima principal para a produção do gusa, mesmo durante a crise de 2008, o minério de ferro ele manteve-se com preço em alta, enquanto o preço do gusa despencava. Como as siderúrgicas poderiam se manter se elas estavam comprando minério que era vendido ao mesmo valor para a China, não é? Em dólar, aqui no mercado muito próximo, digamos, das usinas mineradoras, né? No caso da Vale, das usinas produtoras do minério. Certo? E com isso, logicamente, muita empresa não suportou isso. E acabou fechando
às suas portas. Aqui a gente tem a oscilação atual do preço do minério de ferro. Eu peguei agora mais recentemente, não é? Isso daqui eu retirei do Index Mundi, né? A gente tem a variação desde 2005, quando a gente tem períodos em que há altas, né? Períodos em que o preço se mantém mais ou menos, não digo constante, mas próximos, e períodos em que há uma queda muito significativa. A gente não está com preço muito alto hoje em dia, né? A estimativa é dessa faixa aqui, tá certo? Então, isso não ajuda ao setor siderúrgico a se desenvolver no estado do Pará. Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, não. Cadê? Pessoal, não é Maringá, tá? É Marabá. Tá? O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Marabá. Industrial, na realidade. Comercial e industrial de Marabá. A legislação ambiental na Amazônia Legal tem sido um problema no setor siderúrgico. Isto é, tanto verdade que a estratégia dos empresários do setor tem sido adquirir áreas de reflorestamento. Aí nós entramos em outro problema, em outra questão que é muito relevante, o carvão vegetal. A maioria das nossas siderúrgicas, das nossas produtoras de gusa localizadas aqui no nosso estado, elas eram empresas siderúrgicas de porte pequeno. Por quê? Porque, vamos pensar, elas eram concentradas no interior do nosso estado. A única forma de chegar com o carvão mineral, que o Brasil nem não produz, não é um dos grandes produtores, né, não é um produtor elevado, temos poucas jazidas de carvão mineral, a gente teria que importar. Com isso, encarece a produção, concordam? Além de importar, a gente teria que transportar dos portos, né, no caso, próximo do oceano, até as regiões produtoras de gusa, né, dessas siderúrgicas. Só que, para isso, a gente tem o que aí no meio? A gente tem o rio. O único que poderia chegar de uma forma mais próxima no interior dessa região aí seria através do rio Tocantins. Que a gente poderia ir por meio fluvial, onde a gente tivesse um custo muito menor, né, para transporte disso. Mas mesmo a isso, a gente tinha como um problema quem? Eu falei da construção da hidrelétrica. E, lógico, se houve a construção da hidrelétrica, houve a barragem de Tucuruí, que cessou esse fluxo que havia. E, para isso, necessitava-se da construção da eclusa. Lembram que a construção da eclusa foi feita agora, recentemente ainda, não tem muito tempo, foi agora ainda nos anos 2000? Então, a construção dessa eclusa era essencial para que houvesse a passagem daquilo que está a jusante da barragem, daquilo que vem, digamos assim, de Belém, né, que vem do mar, né, que vem do nível dos portos, até chegar nas regiões mais interiores ao nosso estado. No caso, Marabá, que é uma região onde estavam concentradas as guzeiras, né, as usinas siderúrgicas não integradas. Tá? E com isso, o que é que acontece? Daria para a gente ter, como temos geralmente no Espírito Santo, né, em locais mais próximos, Rio de Janeiro, grandes siderúrgicas, que se utiliza o coque. O coque, eu não expliquei para vocês, temos dois tipos de fornos. Os fornos pequenos, em que a gente utiliza o carvão. Qual é a característica do carvão? Ele tem uma característica muito boa para a produção do gusa. Você não tem a produção do enxofre, você não tem enxofre. O coque produzido a partir do carvão vegetal, ele tem um teor de enxofre muito baixo, e o enxofre ele é prejudicial para o aço. Não é? Ele torna o aço muito quebradiço, ele dá problemas lá no final. E a utilização de carvão vegetal, ele é bom para isso, mas ele também tem um problema. Qual é o problema? Ele tem, digamos assim, uma predominância muito maior para influenciar no teor de fósforo que vai se dar no teu gusa, mas em contrapartida ele diminui lá
o teor de enxofre, não é? Mas ele tem também algo que justamente delimita esse tamanho do teu forno. Eles têm um tamanho muito menor aqui na nossa região, porque nós utilizamos carvão vegetal, e esse carvão vegetal ele não é tão resistente. Consequentemente, ele não aguenta uma altura muito grande de carga, porque essa altura muito grande de carga vai acontecer com que ele vai quebrar e vai produzir fino no interior desse alto forno. Lembrem-se que eu disse que esse alto forno, a tendência é que os gases que são redutores, eles vão permear a carga de baixo para cima para propiciar essa redução. Se a produção desses finos, se colocássemos fornos grandes, nós iríamos ter isso. E isso iria impedir a nossa produção. Isso seria um prejuízo para a nossa produção, Então, por isso, nós temos fornos menores. Não é? E não temos aqui fornos grandes como nós temos, eu citei para vocês, em setores produtivos, como lá no Espírito Santo, né? E lá no Rio de Janeiro. Tá certo? Isto é tanto verdade... Opa. Isto é tanto verdade que as estratégias empresários... Sim, e para isso, logicamente, precisamos de carvão vegetal. Só que a nossa legislação ambiental aqui na Amazônia ela é muito rígida, não é verdade? E deve ser pelo patrimônio que nós temos aí. A Amazônia é um patrimônio que ela não deve ser devastada de qualquer forma, e nem devastada para a produção de determinados insumos, não é? Que venham trazer prejuízo para a nossa floresta aqui, para o nosso meio ambiente. Logicamente que deve ser feito, se formos fazer, tem que ser de uma forma sempre verificando como fazer isso aí, como repor isso aí, como ter uma forma de controlar isso, certo? E para isso, algumas empresas, a Sinobras, por exemplo, como eu disse que foi uma das que continuou, ela começou a utilizar a produção, a utilização de fazendas, né? Fazendas florestais. E onde são mais viáveis essas fazendas? Devido justamente a esse fator, elas são mais viáveis, tanto no Tocantins quanto no Maranhão. Tanto que a fazenda de reflorestamento, que utiliza madeira, né, de eucalipto para a produção de carvão como combustível, da Sinobras, ela se localiza no estado do Tocantins. Tá certo? Que é o que nós vemos aqui, olha. A Sinobras Florestal é uma das empresas do Grupo Aço Cearense, fundada em 2006. Ou seja, como eu disse para vocês, antes das crises de 2008. Ela está localizada no município de São Bento do Tocantins. E produz redutor bioenergético para atender a siderúrgica Norte Brasil S.A., que é a Sinobras, não é? Esta empresa, ela do grupo cearense, no caso, né, com sede em Marabá. O que é que ela possui, né? O que é que ela contribui? Qual é a contribuição que ela dá para a região? Ela dá uma contribuição muito significativa em termos de emprego, de geração de emprego e de inserção da mão de obra das nossas próprias universidades. Eu fui professor lá em Marabá, assim como a professora Rose, que está aí, também foi. E muitos dos nossos alunos acabaram indo trabalhar na Sinobras, não é? Foram, logicamente, formados pelas faculdades, que naquela época era ainda um campus da UFPA, foram formados pelo curso de Engenharia de Materiais e foram trabalhar lá, não é? Lá na Sinobras. Ou seja, ela contribuiu muito para a inserção dessa mão de obra, não é? No mercado de trabalho, oriunda daí da universidade. No entanto, sim, agora continuemos aqui em relação à Sinobras Florestal. O que é que ela tem? Do que é que ela se compõe? Ela se compõe de 15 fazendas próprias, com plantio de eucalipto, que eu disse que é a madeira, que vai dar origem ao carvão de eucalipto para ser utilizado como combustível, e é uma área de 25.100 hectares, isso no estado do Tocantins. Tá? Para abastecer quem? A Sinobras, que é a única siderúrgica integrada daqui do norte do Brasil. Tá bom? É a primeira siderúrgica integrada das regiões Norte e Nordeste. Ela tem um impacto significativo, logicamente, na economia do município, lá em Marabá, tá? Que há 13 anos
contribui para o desenvolvimento do estado do Pará e de toda a região norte. Temos várias mãos de obras das nossas universidades trabalhando lá. Lógico que temos pessoas de fora. Antes, quando a Sinobras ela foi implementada, havia muitos engenheiros recém-formados também, que eram de Minas Gerais. Mas hoje em dia nós já temos uma boa proporção da nossa mão de obra local trabalhando lá. Local, quando eu digo, é oriundo da própria região lá, da própria região de Marabá. Assim como daqui da nossa região, aqui da nossa universidade, engenheiros mecânicos, engenheiros de materiais, não é, de lá de Marabá, e espero daqui da nossa região também, daqui de Ananindeua. Aqui nós vamos entrar em uma outra questão. Houve um boom em Marabá antes, acho que 2013 era quando ela seria implementada, da ALPA, que seria a Aços Laminados do Pará. Aços Laminados do Pará seria uma grande siderúrgica. Uma grande siderúrgica que ela seria instalada lá em Marabá, né, na PA 150. Foi retirado, e com isso, logicamente, houve uma especulação muito grande, houve um fluxo de pessoas muito grande em Marabá. A especulação imobiliária ela se tornou muito intensa, os imóveis subiram muito de preço, aluguéis subiram muito de preço. Por quê? Devido a justamente essa estimativa, né, de que haveria a construção de uma grande siderúrgica que precisaria de mão de obras para sua construção e precisaria também de mão de obras para o seu funcionamento. Mas, devido a todas essas crises que aconteceram e etc., o projeto não foi adiante. Não é? Nesse período, eu ainda estava lá em Marabá. E eu lembro que era algo que a gente queria muito. Por que a gente queria muito? A gente quer o bem da nossa região, não é verdade? A gente quer que a nossa região tenha um desenvolvimento muito melhor. E a geração de emprego propicia isso, principalmente para nossos alunos de engenharia e de outros, não é só engenharia, não, porque uma empresa dessa necessita de profissionais de várias especialidades, né? Psicólogos, assistentes sociais, de outras áreas afins. Engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, engenheiros de materiais, engenheiros químicos. E não se deu isso. Né? Isso não foi implementado. Isso foi uma ducha de água fria nas expectativas do povo daqui da nossa região, né? Daqui da região norte. Tá. Outra coisa, a FEPASA, o que seria a FEPASA? É outra coisa a ser colocado também como relevante, que é algo que também acabou não acontecendo. A FEPASA, ela é Ferrovia do Pará S.A., Ferrovia do Estado do Pará, não é? O que acontece hoje em dia? O que é que nós temos a respeito da construção dessa ferrovia que iria ligar o sul do Pará até aqui a região do Barcarena? Não é? O governo federal ele determinou que 4 milhões para a Vale, né, que construa uma nova ferrovia. Porém, não é no Pará. Não é? Onde seus projetos minerais e sua ferrovia causam, a gente sabe disso, né? Não adianta a gente ficar dizendo que não, mas causam certos impactos socioambientais. A Vale extraiu 8 minas no Pará de 2017, mais de 187 milhões de toneladas no Pará. Isso foi uma publicação do Amazônia Notícias, do Amazônia Notícias, retirada recentemente, né? Publicado em 3 de 2 de 2019, desculpe, tá 2029, 2019, tá? Eu errei aqui. No eixo leste, a FEPASA, Ferrovia Paraense, Projeto Ponto, Carga Assegurada, empresas chinesas e interessadas, e nem a extensão da Ferrovia Norte-Sul, de Açailândia até Barcarena, elas não vão estar mais previstas nesse projeto. Não é? Com isso, são fatores que estrangulam mais a indústria siderúrgica aqui na nossa região. Não é? A indústria siderúrgica aqui na nossa região, ela se torna cada vez mais difícil, não é, de ter um grande boom, digamos assim, não é, em relação a tudo isso que nós vemos, a todo esse cenário. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, né, depois de tudo isso, temos a Sinobras em si.
não é? Que eu vou falar um pouquinho sobre ela, que é uma das nossas únicas empresas de siderúrgica, né, que produzem desde o gusa até o produto acabado, né, até o produto laminado, até os tarugos, não é? Ela tem toda essa cadeia de produção. Né? Possui uma capacidade produtiva de 380 mil toneladas de aço, com mix de produtos comercializados em todas as regiões do Brasil e um atendimento logístico diferenciado. Com a produção do aço voltado para o mercado nacional, a Sinobras teve no último ano um faturamento de 1,1 bilhão de reais e consolida-se com isso como uma das grandes indústrias do Pará, principalmente na região, lá em Marabá. Nós, do curso de Engenharia de Materiais, fazemos algumas visitas a essa empresa e a gente vê o quanto da própria região existem de trabalhadores ali, né, envolvidos na operação daquela empresa. Outro fator de gargalo para o nosso setor siderúrgico é o Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. Isso até, às vezes, quando a gente comenta com algumas pessoas, eles dizem que já virou uma novela, né? Que todas as vezes, porque, como eu comentei anteriormente para vocês, nós tínhamos a hidrelétrica de Tucuruí, mas não tínhamos a Iclusa. A Iclusa foi inaugurada, mas temos uma nova Iclusa à frente, digamos assim, eu estou comparando com a Iclusa. A gente tem uma nova barreira à frente. Qual é a barreira que a gente tem à frente para que a gente conseguisse ter um canal de transporte desse nosso material, não é? E das matérias-primas que talvez a gente precisasse para essa indústria siderúrgica no centro lá no interior do nosso estado, né? Que seria o Rio Tocantins. Nós temos um outro obstáculo, não é, para a escoação do produto. Qual é? O Pedral do Lourenço, do Lourenço, no Rio Tocantins, não é? Ele é algo que ele precisa ser retirado para que a gente consiga ter uma navegabilidade e, logicamente, uma produção que a gente consiga ter um escoamento muito melhor. Previstos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, para começar em 31, isso é algo que é previsão, né? A gente não sabe agora, depois de toda essa situação, se isso aí realmente vai acontecer, né? Espero que aconteça. Espero porque eu acho que a nossa região, uma grande produtora de minérios, né, ela carece muito de um desenvolvimento muito mais sustentável, muito mais fixo. E eu creio que a construção, o derrocamento desse pedral, ele seria algo muito bom para a gente, muito bom para a região, né? Muito bom para a região do interior do estado, aí, tá? Para a região ali de Carajás. Está prevista para de 31 de agosto de agora, de 2020. Eu acho que não vai acontecer, né? A dragagem, o derrocamento do Pedral do Lourenço no Rio Tocantins. Serão acompanhadas, mas lógico, como tudo, isso daí não pode ser feito de qualquer forma. A gente tem que ver que eu sempre comentei com meus alunos em sala de aula, com os alunos de engenharia de materiais e com os alunos de ciência e tecnologia, até com os alunos de química lá em Curuçá, que a gente não tem que ser o tipo de profissional que a gente sai da região e a gente não tenha também os cuidados com o meio ambiente. Não é à toa que a gente tem essas disciplinas em nossos currículos, para que a gente tenha um certo cuidado. Eu sei que é muito complicado a partir do momento que você entra numa determinada empresa, que você está ganhando o seu salário, etc., mas você tem que ter, sim, uma consciência daquilo que é certo você fazer e é errado você não fazer. E é errado você fazer também. Não é? Então, tem todo esse acompanhamento ambiental aí para que as coisas não saiam de qualquer forma, tá certo? E não venham causar impactos ambientais na região, tá bom? Atualmente, a siderúrgica, né, a Sinobras, ela emprega 1.300 pessoas e gera 16.700 empregos indiretos, colaborando com o fluxo econômico e a geração de renda. Tá bom? Isso também foi obtido a partir do site da própria empresa. Quais são as perspectivas que nós temos? Temos lá, né, o derrocamento, né, do Pedral do Lourenço, e temos novamente a retomada da aciaria lá na região de Marabá. Né? O governador Herói Barbalho pediu maior celeridade, isso é uma reportagem, né, que foi retirada, né, da Agência Pará. O governador Helder Barbalho pediu maior celeridade no cronograma de etapas técnicas
e administrativa para a instalação da laminadora de aço em Marabá, lá no sudeste do Pará. Em reunião no dia 12 de 7 de 2019, de novo, desculpe. Eu estou querendo colocar algo como previsão, muito lá para frente. Foi de 2019, tá? Em reunião no dia 12 de 7 de 2019, com o presidente da Concremate, Mauro Viegas Neto, no Palácio do Governo em Belém. A estimativa é de que as obras de implantação se iniciem em 2021, após concluídos os estudos de viabilidade, engenharia básica e licenciamentos necessários. A operação está prevista para 2023. Bom, vamos esperar que isso realmente venha a acontecer, não é? Eu, sinceramente, creio que é algo que todos nós, enquanto paraenses, deveríamos ter como bandeira, não é? Para quê? Para que a nossa mão de obra local, a nossa mão de obra da região, a nossa própria região, ela tenha um desenvolvimento muito melhor, um desenvolvimento muito mais sustentável, não é? Lógico, com todos os cuidados ambientais possíveis, mas que isso também venha ajudar os nossos alunos que estão aí, não é? Os nossos profissionais que se formam, não é? Que se capacitam para entrar no mercado de trabalho. Tá certo? Então, a minha torcida é muito forte para que isso aí realmente venha a acontecer. Vamos esperar para que isso aconteça. Segundo a agência Pará, a estimativa é de que as obras de implementação se iniciem em 2021, que foi o que a gente colocou anteriormente, após concluídos todos esses estudos aí. Mauro Viegas Neto assegurou com investimento de 1,5 milhão, não é? bilhões de reais, já tem recursos garantidos para as fases de construção e de implantação da siderúrgica pela empresa. Bom, isso é o que nós tínhamos como cenário em termos de siderúrgica aqui na nossa região, não é? Nós temos aqui no estado também, muito obrigado aí, né?